Olá, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o artista transmídia Edgar Franco, que é também professor da UFG, meu colega. Tenho muita honra de ter um colega como Edgar, que além de ser um grande intelectual, tem uma produção científica incrível, é um grande artista que eu da UFG, os alunos, temos muito orgulho dele. E eu gostaria de deixar o Edgar à vontade hoje para falar da arte dele, que é uma arte muito importante. Ele tem um universo ficcional onde ele trabalha diversas mídias e ele vai começar nos falando um pouquinho, né, Edgar, sobre inclusive o conceito de transmídia. Fica à vontade, Edgar. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, Rosa, que é uma pessoa incrível também, uma colega sensacional. É um prazer contar contigo lá na FAB, na Faculdade de Artes Visuais da UFG. A primeira vez que se falou em transmídia foi quando houve um sucesso muito grande da franquia Star Wars. E começou a se fazer filmes que tratavam do universo ficcional de Star Wars, mas de personagens que eram secundários na saga principal. Sim. E começaram a surgir outros produtos narrativos, como histórias em quadrinhos, como animação. Então a gente tem a Guerra dos Clones, né? A gente tem, por exemplo, filmes dos Ewoks. E aí, o que seria então transmídia? É quando você tem um universo ficcional que ele abarca histórias diversas em mídias diferentes. Então você tem, lembrando de novo do universo Star Wars, você tem a série de filmes principal e você tem histórias em quadrinhos que contam, que narram fatos que na série principal não existe, e você tem também, eventualmente, até um game que ele está trabalhando aspectos, por exemplo, de você penetrar dentro daquela história com a narrativa que ela é paralela àquela grande narrativa. Então, transmídia é isso, é um universo ficcional que abarca histórias em narrativas em mídias múltiplas. Professor Edgar, meu amigo Edgar, né, na verdade, você poderia falar sobre o conceito de HQtrônica, que você criou isso, como foi? E nós vamos dar um exemplo aqui para você conhecer esse conceito de HQtrônica que eu vim a conhecer por causa do Edgar, que é meu colega na universidade, lendo as publicações dele, e achei extremamente interessante, e é muito importante que esse termo, né, foi cunhado por ele, e é um termo adotado nacionalmente e internacionalmente. HQtrônica foi uma pesquisa que começou na minha vida em 1996, 97, quando eu terminei a faculdade de arquitetura, que eu queria fazer uma pós-graduação na área de artes, enfocando quadrinhos, e era uma coisa um pouco complicada. E eu comecei a ter que tomar contato com as novas mídias e percebi já naquela época, né, da metade dos anos 90, que quando eu fui procurar quadrinho na rede internet, eu não encontrei só quadrinho escaneado, eu comecei a encontrar histórias em quadrinhos que tinham trechos animados, que tinham som, e aquilo foi uma coisa revolucionária para mim. Eu vi que algo diferente estava surgindo, uma linguagem intermídia que misturava os códigos tradicionais dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo incluía as possibilidades da hipermídia que estava surgindo naquele momento. Então você tem aquilo que o pesquisador Julio Plaza chama de intermídia, você tem a conexão de várias mídias gerando uma linguagem nova. O que eu fui fazer? Eu percebi que não tinha nenhuma pesquisa feita no mundo ainda sobre isso. Você tinha alguns fóruns de internet discutindo acima de uma forma muito trivial esse fenômeno, e eu me propus então à época em mapear o fenômeno dessas novas histórias em quadrinhos hipermediáticas globalmente e, ao mesmo tempo, como artista, experimentar usando esses novos códigos. E aí eu fiquei durante cerca de 3 anos na Unicamp, fazendo o meu mestrado lá na área de multimeios, e desenvolvi essa pesquisa que foi pioneira no Brasil e no mundo. Quando o meu livro saiu, não tinha nenhum livro no mundo que tratava só do tema. A gente tinha capítulos de livros, mas um livro só dedicado às histórias em quadrinhos híbridas da internet não existia. E então a HQtrônica é isso, quer dizer, é uma história em quadrinhos eletrônica, mas na verdade é uma intermídia, é uma mídia nova, uma linguagem nova, que ela mixa elementos do quadrinho tradicional com elementos de outras mídias, como a animação, como o cinema, como trilha sonora, música, como a questão da hiperlinearidade ou multilinearidade. Você tem histórias, narrativas que elas vão ter múltiplos caminhos, você pode selecionar, e até narrativas que você pode mudar o final da narrativa, você pode interferir realmente no processo. Quando eu comecei a mapear, tinha muito mais gente experimentando. Hoje a gente tem menos pessoas experimentando, mas eu escrevi um artigo recente que eu chamo de a terceira geração das HQtrônicas, né? Que agora a gente percebe que realmente
a gente já tem trabalhos que eu considero os primeiros trabalhos, obras-primas de HQ-trônica, que já usam esses códigos com verdadeira propriedade, porque até então a gente tinha muito experimentalismo, agora a gente já tem um uso com muita propriedade desses elementos e uma consolidação dessa linguagem. Eu fui ousado como pesquisador, falei assim, esse negócio não tem nome, no Brasil eu dei esse nome aí, de HQ-trônica, e o nome pegou. A primeira HQ-trônica que eu fiz, que chama Neomás Prometeu, foi em 2000, e ela entrou na época no Vídeo Brasil, que é um festival muito importante da área de vídeo no Brasil, e ela ganhou uma menção honrosa. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, tinha uma categoria de novas mídias, e depois eu desenvolvi uma outra que está no CD-ROM do livro, que é o HQ-trônicas, do suporte papel à rede internet, chama Ariadne, o Labirinto Pós-Humano. É um trabalho que tem mais de 600 páginas animadas, com som que eu desenvolvi, né, todo multimediático, e depois disso tenho feito outros experimentos. Nunca deixei de fazer HQ-trônica, mas continuo produzindo também para as outras mídias, e sempre a partir de 2001, dentro desse universo ficcional que eu falei, que é a Aurora Pós-Humana, que está nesse futuro aí, não tão distante, daqui a 300 anos, e que a gente tem todo um panorama diferenciado no planeta, discutindo essa perspectiva do pós-humano. Obrigada, Edgar, é uma honra mesmo estar aqui com você, e muito obrigada também pela sua atenção, e vamos curtir e parabenizar o professor, que, como ele disse, está há mais de 300 anos à frente, né? Maravilhoso, um artista de vanguarda e pesquisador como ele. Obrigada, Edgar. Um abraço do Ciber Pajé.